Lucas capítulo 18, versos de 1 a 8. Uma história muito conhecida e uma história que reflete bem uma época. As viúvas eram um grupo exposto a qualquer tipo de abuso legal ou judicial, simplesmente porque, de acordo com Isaías 1, 17 a 23, Provérbios 15, 25, Salmo 94, 6, elas passavam um estado de miséria e elas não tinham dinheiro para fazer, sabe o quê? Naquela época, não podiam subornar os juízes, elas não podiam pagar uma determinada quantidade de propina ou não podiam pagar determinados serviços para que a justiça pudesse acolhê-las. Se você se escandaliza com o que acontece hoje, é porque você está lendo a Bíblia de forma fantasiosa, porque a Bíblia está sempre fazendo um retrato fiel do que é a humanidade. Você hoje fica escandalizado com os mandos e desmandos daqueles que deveriam zelar pela justiça, pelo direito. Se você observar na Escritura, você verá que tudo isto, na verdade, nada mais é do que um estado do ser humano. Pode ser há 5.000 anos atrás ou 5.000 anos à frente. Onde estiver o coração humano, estará ali a possibilidade de haver este nível de injustiça. A palavra do Senhor diz, e aí é bom a gente esclarecer, que esses julgamentos das viúvas, eles eram feitos nos portões da cidade. Então você imagina um dia, você está chegando na cidade e a primeira cena que você vê é um grupo de mulheres aguardando o julgamento do juiz, que está onde? Assentado também no portão da cidade. Imagine um fórum sem paredes, tudo do lado de fora, você enxergando tudo o que está acontecendo. E o verso de número 5, quando o juiz diz: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. O Almeida, ele foi muito econômico nessa tradução. Outras Bíblias com outras traduções, elas são fiéis ao texto original, que o juiz ele diz, sabe o quê? Eu vou atender essa mulher, senão ela vai bater na minha cara. Ela vai me esbofetear. Esse termo que o Almeida traduz como molestar, ele é modesto. Até porque ela todo dia já está molestando ele. Todo dia ela pede, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Mas chega um momento onde o juiz diz, olha, eu vou resolver logo essa questão, que eu já estou com medo dessa mulher bater na minha cara. Esse é o sentido do texto. E a palavra do Senhor diz, considerai no que diz esse juiz iníquo, verso de número 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus estabelece um princípio. Ore, importune, como essa mulher, essa viúva, sempre importunava o juiz. Isso dá um nó na nossa cabeça, não é verdade? Talvez só na minha, porque vem algumas perguntas. Jesus chega ao ponto de dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo pedido que você faz a Deus, você é atendido? Hein? Mas ele não diz, pedi e dar-se-vos-á? Como é que a gente pede e não ganha? Buscai e vai acontecer o quê? E achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí vem outro texto onde Jesus diz, não se assemelhem, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Antes que nós peçamos, Deus já sabe a nossa necessidade, não é isso? Aí vem outro texto que diz, ore sem cessar. Aí vem outro texto onde Jesus diz, seja como essa viúva, fique ali, pedindo, pedindo, pedindo. Se um juiz que era iníquo ouviu e fez, imagina o Pai que te ama. Mas se Deus sabe do que eu tenho necessidade, por que eu tenho que ficar repetindo, hein, gente? Se Deus já sabe de tudo,
eu tenho que ficar toda hora falando a mesma coisa? É esquisito. Se ele diz para eu pedir, eu peço, e ele diz que se eu pedir ele vai dar, por que eu não ganho? Ele manda eu buscar, por que eu não acho? Ele manda eu bater, por que eu não encontro? Talvez sejam dúvidas que você nunca teve, mas no meu coração isso já passou trocentas e trocentas ilhardárias de vezes. E é curioso, porque nós só aprendemos os benefícios da oração quando nós fazemos uma coisa: oramos. Você só aprende o benefício do jejum quando você faz uma coisa: jejua. Você só aprende o que é ajudar o próximo quando você faz uma coisa: você ajuda o próximo. Se você comprar um livro sobre oração, ele será maravilhoso. Você só está perdendo tempo. O tempo que você está lendo o livro, você podia estar orando. Você vai comprar um livro sobre jejum, ele vai ser fantástico. Mas quando você terminar de ler esse livro, você vai chegar a uma conclusão: você está com o triplo de fome do normal. Porque é tanto texto dizendo sobre não comer, não comer, não comer, não comer, não come, não pode comer, cuidado, você não deve comer, evite comer, jejum é não comer. Você já fica ansioso, já dá vontade de comer logo um biscoito. É tanto texto que fala sobre amor ao próximo que você fica na dúvida sobre quem é seu próximo. A oração não lembra Deus de nada, mas a oração ela me ensina uma coisa sobre algo que eu não quero aprender. A oração ela me ensina, sabe sobre quem? A oração me ensina sobre Deus. Você acha isso? O que tem para eu saber sobre Deus já está encarnado em Cristo. O que eu quiser saber de Deus, basta eu olhar para Jesus. Mas a oração ela traz luz sobre uma pessoa que eu não quero conhecer. Sabe quem é esta pessoa? Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer o outro. Mas eu não quero me conhecer. Eu não quero saber as áreas da minha vida que eu sequer tenho noção que necessitam ser trabalhadas. Durante essa semana, quem veio no culto de quarta-feira, aconteceu um caso, basicamente isso. Acerca de uma dúvida sobre até que ponto, o que é perdoar, o que é ter piedade. Um filho que reclama de alguma coisa e você simplesmente vai lá e estabelece que não há mais diálogo com esse filho, enquanto este filho não perceber o estado em que se encontra, as relações totalmente cortadas. E aí, diante dessa dúvida, nós dissemos uma palavra. E a palavra é: o evangelho não tem a ver com o outro, tem a ver com o próprio coração. Quando eu falo com Deus, eu não mudo a vontade de Deus em 1 milímetro, mas o meu coração, ele se dilata. Quando eu falo com Deus, Deus não... guardem isso, Deus não tem plano, tá, gente? Quem tem planos somos nós. Eu planejo estar na igreja hoje à noite. Eu planejo um monte de coisa, mas Deus não tem plano. Deus tem decreto. Deus não acha que Ele talvez vá fazer ou vai deixar de fazer. Deus decreta a sua vontade é cumprida. O plano de Deus para a minha vida, não, Deus não tem plano para a minha vida, não. Deus tem decretos. E esses decretos são imutáveis. Plano quem tem sou eu. Deu para entender, gente? Deus não planeja nada, Deus cumpre o que Ele quer. Oração não muda em nada o decreto de Deus, mas como muda os meus planejamentos. A palavra do Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á. Quando você pede algo a Deus, Ele dá. Sabe o que Ele dá? Ele dá exatamente quem você é. Buscai e achareis. Você está buscando Deus. Sabe quem você acha? Tu.
Na oração você começa a perceber se tu é ansioso. Na oração você começa a perceber se a tua oração é egoísta. Tem determinadas orações que na terceira vez que a gente ora, a gente fica constrangido. Quer ver uma coisa muito comum nossa? Nós fazemos orações como se estivéssemos prendendo Deus a ter que fazer algo porque Ele disse. Então nós ensinamos. Exemplo, Senhor, assim como a tua palavra diz que onde pisar a planta dos meus pés, aquela terra será minha, então amanhã quando eu chegar na minha escola, no meu trabalho, Senhor, que aquele local seja... É como se Deus tivesse que fazer, por quê? Porque está escrito lá, eu tenho que lembrar Ele. E é como Ele sendo o Senhor, Ele não pode fazer o que Ele quer, não, Ele só tem que fazer o que está escrito ali. Que coisa, gente! Orações que prendem Deus, é como orações que usam versículos como fiador. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas cortar a luz aqui de casa. Então, à luz desse texto, nada me pode faltar. Oração de contrato. Oração que amarra e engessa a Deus. Como se Deus ficasse o tempo todo sendo necessário lembrar a Ele o que Ele falou que ia fazer. Oração, como nós aprendemos com a oração? Deus responde às orações? Responde. Deus, Ele dá o que você pede nas orações? Nem sempre. Mas sabe uma coisa que nós aprendemos com a oração? Tem muitas coisas que Deus ainda não te deu. Não é porque Ele não quer te dar, mas é porque você ainda não tem o necessário para receber. Qual o tamanho de Deus? Deus é infinito? Sim? Não, Ele é eterno. Infinito é tempo sem fim. Eterno é ausência de tempo. Deus é eterno. Se Deus é eterno, mas a gente não tem como quantificar a eternidade, então imagine aí um mar, que no máximo você não vai ver onde começa nem termina, e você se achega a esse mar. Você vai beber desse mar o equivalente que você puder carregar. E tem muitas orações onde você se achega com um dedal. Mas esse dedal não mata a tua sede. Você se achega para Deus com um copo, mas esse copo não é suficiente. A oração não tem a ver com o que Deus vai fazer. A oração tem a ver com a dilatação da sua fé. A oração tem a ver com o quanto você conhece, confia e acredita que se você crer e se for da vontade dEle, Ele não fará, Ele já fez. Agora você só precisa ser sensível para ver onde Ele está agindo no tempo presente. Deu para entender? A oração é a forma como você chega para Deus. Você quer apagar um incêndio na sua vida, mas o tamanho da sua fé é um copo, meu amigo. Você apaga incêndio com um copo? Seu relacionamento com a sua família, não apenas mulher, marido, filho, cachorro, papagaio, mas a família inteira está sendo incendiado. E você chega a Deus com o quê? Com um balde. Você quer água? Está aí água. Mas o problema não é a quantidade de água. O problema é o vasilhame que tu leva. E sabe qual que é esse vasilhame? Teu coração. Porque nem sempre quando nós oramos, o nosso coração está dilatado, está aberto, está a ponto de receber aquilo que nós estamos pedindo. Como é que Deus vai te dar? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. A palavra do Senhor ainda diz: se Deus é eterno, e como Deus é eterno, guarde uma outra coisa para nós já encerrarmos, porque eu quero acabar bem cedo para você ter bastante tempo para orar.
Mas guarde uma coisa. Se você observar as Escrituras, presta bem atenção. Se você observar as Escrituras, a maioria das orações, a resposta estava ou era no próprio orador. Já parou para perceber isso? Quer ver um exemplo? José. Quando José é alçado ao posto do segundo maior homem no Egito, e o Egito era equivalente aos Estados Unidos hoje, quando ele é ali um Michael Pence da vida, abaixo do faraó, aí vem aquela história, os irmãos chegam, aí José se dá a conhecer, os irmãos quando reconhecem que aquele homem bronzeado, todo dourado, cheio de maquiagem, era aquele garoto que eles espancaram para matar, e como bons judeus pensaram, não, ainda dá para levantar um dinheiro com esse corpo, não mata não, vende, ainda rola um dinheirinho. Quando os irmãos percebem que aquele homem, com aquela pujança, era na verdade o homem que há décadas atrás eles espancaram e ainda ganharam dinheiro, você consegue imaginar o que se tornou aquele ambiente? A Bíblia diz que a gritaria era ensurdecedora, todo mundo urinado, todo mundo literalmente enfesado. Imagina o nível de jogos de tortura que passaram na cabeça daqueles homens. Para cada osso que eu quebrei dele, ele vai me quebrar 10. Ele pode, e está no direito dele. Você consegue imaginar os princípios de derrame naquela hora, meu amigo? A hora da confrontação com a maldade que tu fez décadas atrás? Mas José, ele olha para aqueles homens e ele pergunta, meu pai ainda vive? E os homens estão ali urinados, enfesados, tronchos, tendo piripaque. E José é obrigado a dizer, não foi vocês que me mandaram até aqui, foi Deus que me mandou adiante de vós. Porque se Deus não me mandasse adiante de vós, todo mundo ia estar morrendo de fome hoje. Fiquem tranquilos. Quantas vezes esse homem teve que pedir a Deus força para perdoar? E quem foi que perdoou? Foi ele. Quem decidiu fazer da sua vida algo diferente do que estava ali destinado a ser? Ele. Era para ser escravo. José foi escravo? Ele foi, mas ele foi o melhor escravo, a ponto de receber tudo de Potifar para administrar. Aí a mulher de Potifar diz, tu é tão bom com o dinheiro do meu marido, quero ver se tu é bom com a mulher do meu marido, que sou eu, deita comigo. José diz o quê? Acaso eu vou fazer tamanha maldade com meu senhor e tamanha maldade contra Deus? Negativo. Aí a mulher vai e diz o quê? Socorro, ele me estuprou. Ele é levado para a prisão. Se hoje o estuprador na cadeia sofre, imagina naquela época, meu amiguinho. Não tinha direitos humanos, não tem advogado na porta para defender, não tem audiência de custódia. Prisão naquela época já era debaixo da terra. Ninguém ia construir casa para estuprador, já era debaixo da terra. Não comia o resto. Comia sopa de pedra com areia. E José vai preso. Ele se torna um prisioneiro? Ele se torna o melhor prisioneiro. Ele fazia até o imposto de renda do carcereiro. Ele administrava o que as pessoas iam comer. Ele administrava até a escala de plantão dos carcereiros, quem fazia era ele. José sempre se tornou o melhor na desgraça. E nós evangélicos, crentes, mal acostumados com 20, 30, 40 anos de igreja nas costas, aprendemos que a mediocridade é o melhor que tem. Você não tem que ser melhor, é só ser médio. São 8 cultos por mês. Se eu for a 5, eu já fui metade mais um. Tá bom já. É isso que nós aprendemos. Eu estou escalado para alguma coisa? Vou dar o balão.
É isso que nós aprendemos. Eu tenho alguma função? Eu tenho algum cargo? Vou vazar! É isso que nós aprendemos. José, escravo para os outros. Eu sou livre para fazer o meu melhor. Prisioneiro para os outros. Eu sou livre para fazer o meu melhor. Um homem desse diante de Faraó está pronto. Por quê? Porque estava pronto aqui dentro do coração. A resposta da oração de José, sabe quem deu? Foi a própria postura dele. Você quer que Deus responda a tua oração? A resposta da tua oração é tu mesmo, é a tua postura. Você está com dificuldade com alguém? Você está pedindo para Deus tirar isso do teu coração? Deus não vai tirar nunca. É tu que tira. É você que diz, a partir de hoje está perdoado. A partir de hoje seguirei em frente. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com tua postura. Tu acha que Deus vai meter o pé na porta do teu coração? Jesus é um cavalheiro. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Se não abrir, eu fico do lado de fora. Neemias, no mês de Nissan, pediu a Deus: Senhor, soube que Jerusalém está quebrada, tem mais nada, as pessoas passam miséria, que eu ache mercê diante do atual imperador, para que ele me libere para ajudar Jerusalém. No mês de Nissan, mês de abril. Aí ele chega para o imperador, nada, ele era o que fazia a prova do vinho, tomava o vinho, está envenenado? Pode servir, mas está de bom gosto? Pode servir. Tivesse envenenado, morria. Tivesse ruim, vomitava. O imperador só tomava o melhor vinho. E ainda era eunuco, castrado, tomava conta ainda do harém do imperador. Esse homem eunuco, e que era o provador daquilo que era o melhor de comida ou bebida para o imperador, é o que tem vontade de restaurar Jerusalém. No mês de Nissan, mês de abril. A palavra do Senhor diz que no mês de Quisleu, o coração dele está tão dodói, o rosto dele está tão para baixo, que ele pediu tanto a Deus e Deus até agora não atendeu. E ele chegou para dar a prova para o imperador. O imperador, quando olhou para ele triste, disse: você está com semblante descaído, mas não está doente. O que está acontecendo? A Bíblia diz que nessa hora ele orou e ficou com medo. Aí ele diz: como é que eu posso estar bem se minha cidade está destruída? O imperador diz: o que tu quer fazer? Eu preciso ir lá, então pode ir. Como é que Deus respondeu a oração de Neemias? Neemias foi a resposta da própria oração. Se ele pede no mês de abril, e no mês de abril o imperador olha para ele e diz: não, preciso de você aqui, você é muito bom, está sempre trabalhando com saúde, não vou te liberar. Mas a tristeza de não ser atendido faz Neemias chegar a borocochô, e é essa borocochice que faz o imperador olhar e dizer: esse cara é tão bom, hoje ele está xoxinho, o que foi que houve? Quem respondeu a oração de Neemias? A postura de Neemias. Ele pede em abril, e ele vai ficando triste. Em setembro ele está depressivo, deprimido. E é em setembro, através desse estado emocional fragilizado, que o imperador começa o diálogo. Deus tocou no coração do imperador? Dê o nome que você quiser. Mas a resposta saiu da postura daquele que orou. Jesus é a resposta das nossas orações, não é verdade? Não é isso? Ele morreu porque nós pedimos? Não. Jesus é tão homem que ele diz o quê? A minha vida ninguém tira de mim, sou eu que dou. Com Jesus não tem jogos mortais, não tem dramas emocionais. Se o clima está bom, ele fica. Se está ruim, ele vai embora. Se dá para curar, ele cura. Em ambientes que não tem fé, ele sai escandalizado porque as pessoas não acreditam. Se pede para curar a distância, ele cura. Se pede para chegar perto, ele chega. Se é para cuspir, ele cospe. Se é para jogar lama no olho, ele joga. Se é para encostar em leproso, ele encosta.
mas o tempo todo ele é a resposta de si mesmo. Queridos, para nós encerrarmos, ainda nessa semana, quando o irmão muito querido levanta essa questão do que é feito do relacionamento dos meus filhos em relação a mim, e eu cortei relações pela maldade que eles fizeram, pelo desrespeito, e aí a questão era só uma: ou você trata no Evangelho, ou você trata como a vida ensina. Como é que a vida ensina? Nunca mais vou dirigir a palavra a fulano, a não ser que peça desculpas. Não é isso que a vida ensina? Sim ou não? Claro, a vida ensina isso. Eu tenho que me botar no meu lugar. A vida ensina que as pessoas têm que me valorizar. Mas tem o Evangelho. E o Evangelho diz que havia um pai que tinha 2 filhos. E um filho chegou para o pai e disse: papai, leva mal não, mas para mim já deu. Patrimônio do senhor está avaliado em 1 milhão. É eu, senhor, mamãe e meu outro irmão. É 250 mil para cada. Se o senhor estiver vivo. Se vocês 2 morrerem, é 500 mil, 500 para ele. Mas não vou esperar vocês morrerem não, que para mim já deu. Me dá meus 250 que eu meto o pé. Se eu nunca mais me ver, está tudo certo para todo mundo. Tá bom para você? Se isso hoje já é o ápice da desonra, imagina naquela época. Um filho chegar para o pai: preferia que o senhor tivesse morto, mas como não está, me dá só um dinheirinho e eu sumo. O que o pai faz? No original, e ele, conhecendo do que era feito aquele filho, sabendo que o filho gostava mesmo de gastar, era farrista. Os pais hoje não conhecem a matéria que são feitas a seus filhos. Mas o pai do filho esbanjador sabia. Conhecendo do que ele era feito, repartiu-lhe os haveres. Com outra expressão, repartiu-lhe habios no original. Repartiu-lhe o direito à vida que ele queria. É o que tu quer? Tá bom, vai. E aí o filho vai. Gasta tudo. Tem que tomar conta de porco, tá lá no chiqueiro. Aí tinha que botar a lavagem para os chiqueiros comerem. Aí vê no meio daquela lavagem uns restos de comida que ainda dava para aproveitar. Aí ele pergunta para o patrão: tem como separar um copinho de resto aqui? Tem uma carniça de paio aqui que ainda dá um caldo. Tem uma desgraça aqui, uma cenoura aí já parecendo até cogumelo, mas quem sabe ainda dá para comer. Tem como aproveitar? O que o patrão diz? Não, meu amigo, prioridade são os porcos. Aí ele começa a pensar: o empregado na terra do meu pai tem tudo, eu aqui estou passando fome, já sei. Vou voltar para casa e vou dizer o quê? A fórmula clássica do perdão: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um de teus trabalhadores. Quer saber se o indivíduo entendeu que errou? É quando ele reconhece que errou contra Deus e contra tu. José, quando a mulher de Potifar quer se deitar com ele, o que ele diz? Acaso cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus e contra meu Senhor? Quando alguém sabe que está errado, ele aponta para o céu e aponta para o próximo. Macetinho para você saber se o perdão está sendo oriundo de um arrependimento ou se na verdade é uma conveniência, que de qualquer maneira está ótimo. Bom é não brigar, tá bom? E aí esse rapaz retorna para a sua terra, e quando ele retorna para a sua terra, vinha ele ainda de longe, quando o pai que ficava sentado avistou. Pela sombra no horizonte, ele conhecia, era filho dele. Ele saiu correndo, o beijou e o abraçou. E aí o filho diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar, me trata como um de teu. Quando ele ia falar isso, a Bíblia diz: o pai, porém, disse: servos, venham cá, traz anel, traz sandália, traz roupa, mata novilho, vamos celebrar porque esse filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Esse filho falou que ia ficar ali até o dia seguinte? Falou? Deu tempo?
Esse filho falou: papai, a partir de hoje eu vou ser um cara diferente. Falou? E mesmo se dissesse, quem podia confirmar que dali para frente tudo ia ser diferente, gente? Alguém? Mas o pai, quando vê o filho, corre, beija e abraça. E aí na quarta-feira nós dissemos, o Evangelho ensina isto: não espere do teu filho saber que errou, mas seja aquele pai que toda vez que vê, corre, beija e abraça, e a partir daí, sua vida vai dizer o que vai acontecer. E ainda dissemos, mas enquanto Deus não atende este retorno de pai e filhos, Deus vai tratar áreas no teu coração que você nem sabe que precisam de luz. E aí esse irmão saiu daqui com essa decisão. No dia seguinte, ele manda um zap dizendo: olha, encontrei na rua. Liguei, falei, estou à disposição, sou teu pai, conta comigo. Quando foi, acho que no outro dia ou à noite, não vai acreditar, pastor, foi aprovada aí para o processo seletivo, me ligou feliz da vida, quer passar aqui em casa, porque a gente tem que comprar roupa, porque vai ter um processo em São Paulo. Mas me falou e me tratou como pai. Oração muda o nosso coração. Às vezes você pede para Deus consertar relacionamentos e tu vai com uma seringa, tu vai com meio copo, mas os relacionamentos, as circunstâncias da vida estão pegando fogo no matagal. Teu coração, meu amigo, tem que estar do tamanho de um caminhão-pipa, e ele só se dilata, seu coração só cresce quando o Evangelho entra, porque ele começa a largar teu coração. O Cristo encarna em você, é Cristo que vai ganhando tendão, vai ganhando veia, as sinapses do cérebro começam a trabalhar de acordo com o Evangelho. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para discutir teologia? Para ver quem é doutor? Não, e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para que reconheçamos a salvação pela fé em Cristo. A Escritura existe para isto. A Escritura existe para nos tornar perfeitos para toda boa obra. Mas nós transformamos a Escritura em cadáver de teólogos. E cada um quer dar sua contribuição teologal CSI. Você quer saber como se faz oração? Ora. Quer saber como é jejum? Jejua. Quer saber como é que se ajuda o próximo? Ajude. O coração só se dilata quando você começa a orar. E pegando esse exemplo do que aconteceu aqui, nível The Flash, de quarta para sexta, te dou mais uma receitinha de bolo. A oração não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Esqueça o outro, concentre-se em você. O que você sabe do Evangelho? Como é que Jesus lidou com aquela situação? Alguém chega para te esbofetear na cara, como é que Jesus lidou com isso? Perdão você não receba, você não marca para dizer que perdoou, você perdoa e segue a vida como Jesus fez. O seu coração é fator determinante para a resposta da oração que Deus já tem. Qual o tamanho do seu coração nessa manhã? Por isso que Jesus diz, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Nossa fé está diminuindo, gente. Está diminuindo. Antigamente as nossas mães, para saber se a gente tinha chegado no local, a gente tinha que voltar para casa para dizer que chegou e voltou e deu tudo certo. E hoje? É só ligar no WhatsApp e acompanhar a localização em tempo real. É menos uma oração a Deus. Não é verdade? Nossa fé está acabando. Nossa fé vai diminuindo. E raros são aqueles
que diante da adversidade fazem como José, Neemias, Jesus, Paulo, como esse irmão de quarta-feira. Já que está tudo pegando fogo, eu vou começar a dilatar o meu coração, porque o tamanho do meu coração é determinante para a quantidade de água que vai apagar esse incêndio. Amém, queridos?